E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do canal Profissão Músico, mais uma vez com vocês. Então, se você gostou dessa abertura aí tocando as músicas e tal, e quer ouvir uma música específica, manda aqui nos comentários que eu toque em algum dos próximos vídeos. Ou também você pode mandar lá no Instagram, que é Arthur Lawton Violinista, tudo junto, aproveita e me segue lá que tem várias coisas bacanas que eu coloco lá e não chegam aqui no canal. Ah, se você quiser que sua música tenha prioridade aí nos pedidos, porque eu recebo muitos pedidos por vídeo, né, e faço só 5, então geralmente demora um pouquinho. Mas se você quiser ter prioridade, é só clicar aqui ó, em ser membro, que você vai ter prioridade, aí os seus pedidos vão ser tocados primeiro do que os outros. Além de um monte de benefícios, como até mesmo aulas comigo. Em 2017, muito tempo atrás, eu participei de uma montagem de ópera barroca, então era totalmente diferente do que a gente está acostumado. E a peça é de Monteverdi, né, que é o cara assim, que é a transição do Renascimento para o Barroco, e se chama L'Orfeu, Fábula em Música. Ela foi tocada pela primeira vez em 1607, muito tempo atrás, e é na história da música assim, uma das primeiras classificadas como ópera. Praticamente nenhum aí dos instrumentos da orquestra barroca eram iguais aos que a gente vê hoje nas orquestras sinfônicas. E nessa montagem em 2017 a gente fez com esses instrumentos barrocos. Então é bem legal, é bem diferente e eu gravei também vários pedacinhos aí pra mostrar pra vocês aqui. Só demorou um pouquinho aí pra eu fazer esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Tinha, por exemplo, lá flautas barrocas, que são aquelas feitas de madeira, os cornetos, os cravos, sacabucha, viola da gamba e esses instrumentos que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Até o violino era bem diferente nessa época e eu já falei disso nesse vídeo aqui, ó, tudo sobre o violino, que tem várias modificações aí, adaptações com o passar da história. Começando pelas cordas, que eram feitas de tripa de cordeiro ou de carneiro, e é muito diferente a sonoridade, assim, elas são mais suaves, menos brilhantes, né, do que as que a gente está acostumado a hoje. Porém, era importante que a gente tivesse mais potência sonora no violino, né? Por isso que as cordas passaram a ser revestidas, né, de aço, de prata, de ouro, platina, tem vários materiais, porque a gente precisava ter mais potência, porque as salas de concerto, os teatros estavam cada vez maiores e o violino com aquela cordinha de tripa não ia chegar o som lá na última fileira. Mudando o material das cordas, também automaticamente mudou a tensão delas, porque elas ficaram muito mais duras, né? E aí quando você apertava, a tensão que ficava ali no violino era muito maior, então teve que mudar também a parte interna da estrutura do instrumento. O tamanho do braço do instrumento e o espelho, que é onde a gente coloca as notas, né, ali, também eram menores nessa época aí do período barroco. Obviamente que hoje em dia poucas pessoas têm um violino barroco assim à disposição para sair tocando por aí. Então nessa ópera específica a gente não usou violinos barrocos, né? Só um cara que era o Spalla, era um italiano, ele veio tal e era especializado nesse negócio tal, e tinha um violino barroco, tudo com corda de tripa e tudo mais. E a gente usou os violinos modernos, digamos assim, modernos entre aspas, porque são modernos de construção moderna, né? Que é depois desse período barroco. Mas os meus violinos, por exemplo, têm 90, 100 anos, então não são tão modernos assim, mas pelo estilo de construção é considerado moderno e não mais barroco. E aí todos os violinistas usaram arcos barrocos, isso é diferente realmente. Eles são mais leves e tem uma curvatura diferente, então os arcos que a gente conhece hoje em dia, os arcos modernos, né, ele tem uma curvatura assim, ele é côncavo. E os arcos dessa época do barroco, eles eram convexos, eles eram invertidos, olha aqui ó. Ainda na família das cordas tinham as violas da gamba, que se você olhar assim, parece até mais ou menos um violoncelo, no jeito de tocar, né, assim, no formato. Mas são bem diferentes. Elas têm trastes, né, onde você coloca a mão, então igual o violão tem, mostrando onde estão as notas, né, diferente dos outros instrumentos, tipo o violoncelo, o violino e tal, que não tem nada ali, é tudo liso. E além disso, elas têm tamanhos diferentes, então tem a viola da gamba que é soprano, alto, tenor, baixo, então elas são do menor para maior também, né, o menor mais agudo, o maior mais grave. Normalmente as violas da gamba têm 6 ou 7 cordas aí, com um som bem agradável, porque também são feitas de tripa. Saindo das cordas e indo para a família das madeiras na orquestra, a gente fala das flautas barrocas. São chamadas hoje, né, como flautas barrocas, na época era só flauta. Mas é engraçado a gente ver a história, né? Porque a família se chama madeiras, que é onde tem clarineta, oboé, fagote, né? E as flautas, inclusive. Só que quando a gente vê as flautas hoje em dia, elas são feitas de metal. Mas elas fazem parte da família das madeiras. Porque nessa época, quando começou, a flauta barroca era de madeira. E assim como aconteceu no violino, eles mudaram, né, a construção da flauta
para fazer de metal, para ela realmente ter mais potência sonora, né, preencher mais o teatro. Mas o som da flauta de madeira, a flauta barroca, é muito suave, assim, muito gostoso de ouvir, ó. Ouve aí. Um instrumento curioso aí que tinha também na família das madeiras é o corneto, que é meio difícil de explicar, porque ele parece um instrumento de madeira realmente, ele é feito de madeira, né? É um cone, assim, um tubo cônico feito de madeira, só que aonde você toca, que vem na boca, ele tem um bocal, igual os instrumentos de metal, um bocal de madeira, que é, tipo, parece um trompete, um trombone e tal. E quando a gente ouve o som, é um som meio misturado das duas coisas, parece meio madeiras, meio metais, e você fica meio assim, que instrumento que é esse? Então ouve aí e você vai ver como é. Outro instrumento que também foi extinto, digamos assim, é o sacabucha. Esse nome é meio engraçado assim, mas ele é o antecessor do trompete, do trombone ali e tal. Então ele tem uma vara também, tem de vários tamanhos, né? Tem os menorzinhos são mais agudos e os maiores são mais graves. Aquela velha regra aí da música, né? Quanto mais maior, quanto mais grande. Quanto maior, mais grave. Quanto menor, é mais agudo. Isso. Eles também foram modificados aí com o passar do tempo, porque você vai ver que a campana é muito pequenininha, então quando precisava de mais som, ele não tinha como projetar esse som, né? Por isso que os trombones hoje têm a campana muito maior do que o sacabucha. Ouve aí como é. E um instrumento também que era muito comum no período barroco é o cravo, que é o antecessor do piano. Eu falei dele nesse vídeo aqui, ó, tudo sobre o piano, que assim, ele tem mais ou menos o mesmo formato, né, de um piano, se você olhar assim, até parece um pianinho, mas o funcionamento dele é diferente. Ele tem cordas também dentro, mas no piano o que acontece quando você toca uma tecla, tem um martelinho que bate lá nas cordas e produz o som. Já no cravo não, quando você toca uma tecla, ele levanta uma pinça e ele pinça as cordas. Então todas as vezes que você tocar no cravo, a dinâmica é a mesma, ele está pinçando ali, se você apertou devagar ou apertou forte, a pinça faz o mesmo movimento. Já no piano não, no piano eles estavam buscando diferenças, né, de dinâmicas. Por isso que o piano chama piano, porque ele pode tocar piano, né, que é bem fraquinho, como a gente chama na dinâmica, e ele também pode tocar forte. E por incrível que pareça, o nome do piano, assim que ele foi criado mesmo, era piano forte, porque ele era capaz de tocar o piano e o forte. Bom, eu não tenho como me aprofundar muito aí em cada um desses instrumentos, senão ia ter 50 minutos de vídeo aqui. Mas eu acho que deu para ter uma ideia aí de como eram as orquestras barrocas, né, as diferenças que a gente tinha e como foi a evolução aos pouquinhos, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo para eu ter aquele feedback. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações para você receber que todas as quintas-feiras às 9 horas da noite tem um vídeo novo. E também, se você puder, seja membro desse canal para me dar esse apoio, me dar essa moral e a gente vai te dar vários benefícios por causa disso. Obrigado pela presença aqui no Professor Músico e até semana que vem. Tchau, tchau!